É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 10 minutos, manhã do dia 14 de outubro de 2025. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E você que nos acompanha pela nossa rádio, também você agora passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, logo em seguida a página da Segunda Igreja do Nazareno Itajaí e também pelo canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Mais um dia começando e vamos falar com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, para que esse dia seja glorioso na minha vida e na tua vida, meu querido, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando neste dia, ó Pai. Coloca em tuas mãos como criatura, nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de contenda, de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, e que verdadeiramente, ó Deus, teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Deus, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Hoje a palavra que eu quero trazer é a justiça de Deus e a fidelidade à sua palavra. Esse texto está baseado, esse devocional é baseado no Salmo 119, versículo 160, que diz assim: o princípio da tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre. Então imagine-se diante de uma balança antiga, onde a justiça de Deus pesa com perfeição e precisão. Então, em um mundo onde a injustiça muitas vezes parece prevalecer, surge uma esperança firme, a fidelidade do Senhor à sua palavra. Então, como podemos confiar que Deus é justo e fiel? Como sua justiça se manifesta na nossa vida e na história? Então é por isso que hoje eu quero convidar você a refletir sobre esses aspectos essenciais da nossa fé, com base no Salmo 119, versículo 160, para podermos compreender com profundidade da justiça de Deus aliada à sua fidelidade. Ok? O Salmo 119 ele é o maior capítulo da Bíblia. Ele é composto por 176 versículos, todos centrados na palavra de Deus, escrito provavelmente por um mestre ou, o salmista aqui ele expressa uma profunda reverência e amor pela lei do Senhor, pela palavra de Deus. No período do Antigo Testamento, a fidelidade de Deus ela era fundamental para a compreensão do relacionamento com Israel. Por quê? Porque a nação confiava na aliança firmada com Deus. Então a justiça de Deus ela era vista como uma expressão da sua santidade e da sua fidelidade na palavra. E isso era a base sólida, sabe? Era a base sólida para a esperança do povo. Então é nesse contexto que o salmista busca reafirmar a confiança na justiça divina, que é sempre reta, que não falha. Então não falha mesmo quando nós estamos enfrentando dificuldades, a justiça é divina, está presente e será feita. Na teologia bíblica, a justiça de Deus é um atributo que revela a sua perfeição moral e também a sua integridade. Então ela garante que Deus é justo ao julgar o pecado, mas também é misericordioso quando oferece perdão. Então a fidelidade à sua palavra é a expressão concreta dessa justiça. Por quê? Porque Deus não é apenas justo, mas
é fiel às suas promessas, que foram feitas por ele mesmo. Então, assim, a justiça de Deus e sua fidelidade à palavra estão interligadas uma na outra. E com isso revela a sua justiça, que é sempre acompanhada de misericórdia e fidelidade. Veja, justiça, misericórdia e fidelidade estão andando juntos. Então, para os crentes, isso significa que podemos confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque ela repousa na justiça divina que nunca falha. Simples assim. Então, quando nós lemos o texto, Salmo 119, versículo 160, que diz assim, a tua palavra, esse termo hebraico, dabar, refere-se ao discurso, refere-se também a promessas e leis de Deus. Então essa palavra no hebraico é uma manifestação da sua vontade. E essa vontade revela o quê? A sua natureza. E o termo é a verdade, a tua palavra é a verdade, essa é a verdade, é uma palavra chamada emet, ou emet, ou seja, uma palavra de grande peso, uma palavra que indica fidelidade, uma palavra que indica firmeza e confiabilidade. E Deus é a própria verdade. E a sua palavra, ela é absoluta e infalível. E no mesmo versículo diz assim, todos os teus juízos, o mishpat. O mishpat significa ou refere-se às decisões justas de Deus. Ou seja, a sua justiça ao julgar o mundo e os povos sempre de forma reta. Deus é justo. Deus vai dar sempre aquilo que merecemos no tempo dele. E quando diz são justos, tsedagar, são justos, justiça que é perfeita, justiça que é reta, justiça que é imparcial. Ou seja, a justiça de Deus é fundamentada na verdade e na integridade. Simples assim. Sabe? E uma curiosidade é que a palavra emet, que fala de verdade, ela aparece 150 vezes na Bíblia, sempre relacionada à fidelidade de Deus. E o salmista reforça que a palavra de Deus é a fonte de toda a justiça, evidenciando que Deus é justo e fiel ao mesmo tempo. Ao mesmo momento que Deus é justo, ele é fiel às promessas que ele fez. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz assim, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Ou seja, Deus é a verdade e não há injustiça nele. E em Isaías 55, versículo 11, diz assim, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me aproveita e prosperará naquilo que a enviei. Ela prosperará. Então, se Deus tem uma promessa na tua vida e Ele disse isso, essa promessa prosperará, vai se concretizar. E em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Deus nos prometeu antes dos tempos eternos a promessa de vida eterna para os seus, aqueles que são fiéis a Ele. Então essas passagens reforçam a ideia de que a justiça de Deus está de uma maneira intrínseca ligada à sua fidelidade também à palavra dele. A palavra que é verdadeira, que é infalível e que é eterna. Então, quando nós olhamos para a história, né? Vamos ali para o século XVI, quando Martim Lutero afirmou que a justiça de Deus é tanto uma justiça que condena quanto uma justiça que salva. Então a compreensão aprofundada da palavra trouxe uma revolução na teologia cristã e evidenciou que Deus é justo e fiel quando oferece a salvação através de Cristo. Mas, da mesma forma, na história bíblica, podemos lembrar de Josué que declarou, não te mandei eu? Deus falou a Josué, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9.
Então a fidelidade de Deus garantiu a vitória de Israel mesmo em momentos de dificuldades, demonstrando a sua justiça aplicada à história através da palavra que chegou aos ouvidos de Josué. E Cristo, quando a gente olha para Cristo, Cristo é o cumprimento. Ele é o cumprimento supremo da justiça e da fidelidade de Deus. Então em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 26 ali, Paulo explica que a justiça de Deus foi manifestada em Cristo, que morreu na cruz para justificar o pecador. E demonstrar também a morte de Jesus na cruz serviu para demonstrar a fidelidade às promessas do Pai. Então Jesus é a palavra encarnada, conforme João capítulo 1, versículo 14, que revela a verdade de Deus e também realiza a justiça divina de uma forma perfeita, harmoniosa. Então a vida de Cristo e o seu sacrifício mostram que a justiça de Deus não é apenas julgamento, mas também misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, isso é misericórdia de Deus sobre o homem, sobre a criatura que ele criou. Mas, pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso de uma maneira prática? Primeiro ponto, confiança na palavra de Deus. Sabemos que ela é verdade e que seus juízos são justos. Portanto, nós devemos confiar e obedecer mesmo quando enfrentamos dificuldades. Segundo ponto de aplicação prática, viver com integridade. Isso quer dizer que como crentes somos chamados a refletir a justiça de Deus em nossas ações, mantendo fidelidade às promessas e à verdade. Quarto ponto de aplicação prática, esperar na fidelidade de Deus. Então, em momentos de incerteza, lembremos-nos de que Ele é fiel às suas promessas e à sua palavra. E a sua palavra, a palavra de Deus, nos traz segurança. E o último ponto, para encerrarmos aqui, é buscar justiça e misericórdia. Então, como seguidores de Cristo, devemos promover a justiça, a misericórdia e a fidelidade em nossas vidas, nossa família, na nossa comunidade. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.